Olá galera, sou o professor Will e no plantão Matemática Notary de hoje nós vamos resolver um exercício enviado pela aluna Ellen, envolvendo função quadrática. É um exercício muito bacana porque falaremos sobre as raízes e também sobre pontos de máximo e mínimo. Então vamos à questão. Em uma partida de vôlei entre equipes femininas do Brasil versus Chile, foi constatado que a bola percorreu uma trajetória parabólica descrita pela seguinte função: h de t é igual a menos t ao quadrado sobre 2 mais 3 meios de t mais 2, onde t é o tempo em segundos e h é a altura em metros. Determine o gráfico da função, destacando o vértice e as raízes, a altura máxima atingida pela bola e o instante que é alcançada a altura máxima. Então, no exercício A, nós devemos determinar o gráfico. Para isso, precisamos encontrar as coordenadas do vértice e as raízes. Bom, separei já aqui os coeficientes para ficar mais fácil a identificação. O coeficiente A é o menos meio, que é o número que multiplica o termo que foi elevado ao quadrado. O B é 3 meios, 3 sobre 2, e o C é o termo independente, que é igual a 2. Nós vamos encontrar então as coordenadas do vértice e as raízes. As coordenadas do vértice nós podemos determinar como x do vértice é o menos b sobre o 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. As raízes nós podemos encontrar utilizando Bhaskara. Então nós temos aqui delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4ac. E x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então agora é só substituir esses valores pelos valores dos coeficientes aqui. Então primeiro eu vou encontrar as raízes, calculando o delta. Delta é igual a b ao quadrado, que é 3 meios, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. 4 vezes o a, que vale menos meio, vezes o c, que vale 2. Isso é igual a 3 meios elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é 9, e 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 4 vezes menos meio vezes 2. Aqui eu posso fazer já a simplificação, esse 2 com esse. Então agora cancelei e virou 1 aqui. Menos 4 vezes menos 1. Menos com menos é mais, então ficou mais 4. Delta é igual a 9 quartos mais 4. Aqui nós temos uma fração mais um número inteiro. Eu conservo o denominador, conservo o numerador e conservo o sinal. Aqui eu faço uma multiplicação para transformar em fração equivalente. 4 vezes 4, 16. Então ficou aqui mais 16. Pronto, o nosso delta é igual a 25 sobre 4. Achei o delta. Para achar o x agora, eu vou utilizar a fórmula x é igual a menos b, o b é 3 meios, então menos 3 meios, mais ou menos a raiz do delta, ou seja, raiz de 25 sobre 4. 25 sobre 4, que foi o valor que nós achamos no delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que vale menos meio. Menos meio. Isso é igual. Então nós temos aqui menos 3 meios, mais ou menos. Raiz de 25 é 5 sobre raiz de 4, 2. Dividido 2 vezes menos meio. Mais com menos é menos e o 2 simplifica. Esse 2 está sendo dividido por esse 2. Então sobrou 1. Aqui virou 1 e aqui virou 1. Então 1. Agora eu já encontro o valor das duas raízes. x1 e x2. Menos 3 meios mais 5 meios. Aqui nós temos uma soma de frações com denominadores iguais. Conservo o denominador. Menos 3 mais 5 dá 2. Tudo isso vai ser dividido por menos 1. Ou seja, dividido por menos 1. 2 dividido por 2 dá 1, dividido por menos 1 dá menos 1. Menos 3 menos 5 dá menos 8, sobre 2, conserva o denominador, que vai ser dividido por menos 1. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4, dividido por menos 1 dá 4 positivo. 4 positivo. Então essas são as raízes. Agora encontraremos as coordenadas do vértice. O x do vértice é o menos b sobre 2a. X do vértice é igual a menos b, o b é 3 meios, então menos o b, que é o 3 meios, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que vale menos meio. Menos meio. Que nós temos então menos 3 meios
dividido por 2 vezes menos meio, mais com menos é menos, a regrinha de sinal. Esse 2 simplifica com esse, fica 1 e fica 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 3 meios dividido por menos 1, menos com menos é mais. 3 meios dividido por 1 é o próprio 3 meios. Achei o x do vértice. Agora o y do vértice. Ele é determinado por menos delta sobre 4a. O nosso delta vale 25 sobre 4. Então, menos 25 sobre 4 dividido por 4 vezes o a. Então, eu tenho 4 vezes o a, que é menos meio. Que nós temos, então, menos 25 sobre 4 sobre 4 vezes menos meio. Mais com menos é menos. 4 vezes meio, dá para simplificar aqui, fica 2 e aqui fica 1. 2 vezes 1, 2. Eu tenho menos 25 quartos dividido por menos 2. Aqui eu tenho uma fração dividido por esse número inteiro. Esse menos 2 eu posso chamar de meio e multiplicar. Porque a divisão envolvendo frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Esse menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. Vou fazer aqui, ó. Menos 25 sobre 4 vezes o inverso dessa fração, que é menos 1 sobre 2. Menos com menos é mais, 25 vezes 1 é 25 e 4 vezes 2 é 8. Então a resposta é 25 sobre 8. Agora nós temos todas as coordenadas que nós precisamos para montar o gráfico. Nós temos as raízes e as coordenadas do vértice. Então aqui está um resumo do que nós encontramos. As raízes, x valendo menos 1 e 4, e o x do vértice e o y do vértice. É importante observar que se nós temos o coeficiente a negativo, ou seja, menor que zero, a nossa parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Se o nosso a for maior que zero, a parábola terá uma concavidade voltada para cima. Coloquei isso no resumo dinâmico também, que eu postei na página. Bom, galera, é o seguinte aqui então. Nós temos o nosso a negativo, ele vale menos meio. Então nós teremos essa parábola aqui com a concavidade voltada para baixo. Vou colocar a parábola. Repare o seguinte, as raízes menos 1 e 4. Eu tenho aqui, ó, menos 1, a raiz, e 4. Raízes, então, o que são as raízes? São os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Ela cortou aqui e aqui. Esse eixo x eu vou chamar de t, porque a função h está em função de t. E o nosso y eu vou chamar de h, a altura, tá? h em função de t. Bom, esse termo independente aqui, que é o termo c, nós já vimos que ele intercepta o eixo y. Então está certo aqui também, a parábola passando pelo ponto 2. E agora eu preciso que a parábola faça a curva, né? Ela passe de crescente para decrescente no x do vértice, nas coordenadas do vértice. E onde acontece isso? No 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Ou seja, entre 1 e 2. Aqui está 1,5. Ele vai vir aqui, aqui, aqui. É o nosso ponto x. E o y do vértice? 25 sobre 8. 25 sobre 8 é 3,125. Então esse 25 sobre 8 eu vou colocar aqui, ó. 25 sobre 8. Ele está mais ou menos aqui. Então, nós temos aqui o nosso valor e aqui nós temos o valor 1,5, que é o 3 sobre 2. Pronto, as coordenadas do vértice são essas daqui. Então esse é o gráfico dessa função. A parábola passa pelas raízes menos 1 e 4, corta o eixo y no ponto 2, já que o coeficiente é 2, e ela vem também crescente até o ponto máximo, que é o vértice da função, e depois ela fica decrescente. Com essas informações nós já conseguimos resolver os outros exercícios. Na questão B, pede qual a altura máxima. Essa parábola tem um ponto máximo, que é o 25 sobre 8. Ela atinge no máximo 25 sobre 8, depois ela começa a decair, ela fica decrescente. A altura máxima é 25 sobre 8, que é igual, se quiser colocar em decimal, 3,125. Como o enunciado do exercício dizia que a altura era em metros, então 3,125 metros. C. O instante da altura máxima. Ela atingiu a altura máxima de 25 sobre 8, 3,125 metros, quando
em 3 sobre 2 segundos. Então o tempo foi igual a 3 sobre 2, que é igual a 1,5. O enunciado diz que o tempo era em segundos, então 1,5 segundo. Então esse foi o exercício enviado pela aluna Ellen. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos, marque a nossa página, sigam a gente na página do Instagram e também no canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima aula.